Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Estamos aqui iniciando o segundo vídeo da série Coração Aquecido. E para iniciarmos esse segundo vídeo, nós vamos usar o pensamento e a frase de Wesley, um homem de um livro só. John Wesley, quando ele cita isso, e eu quero falar aqui da data que ele cita isso, 1754, quando ele cita ser um homem de um livro só, não é porque John Wesley ele não só lia a Bíblia e não lia mais nada, ele só tinha a Bíblia como livro de fé e prática, não. Ele afirma isso porque ele ambicionava, ele queria ser um homem de um livro só. Porque ele sempre foi uma pessoa muito intelectual, ele sempre usou a razão. E porém ele disse isso, o homem de um livro só. Ele disse isso quando e onde? No sermão de número 107, chamado A Vinha do Senhor ou A Vinha de Deus, dependendo da tradução que você traz do inglês. Então ele colocou essa expressão, essa frase, esse pensamento, um homem de um livro só. E ele, nesse sermão 107, ele usa como base o texto de Isaías, capítulo 5, verso 4. Wesley, ele sempre consultava outros comentários, ele sempre usava de recursos no seu sermão. Então ele era um homem muito intelectual, ele usava muito a razão. E a própria frase, um homem de um livro só, o próprio pensamento, o homem de um livro só, ele diz isso parafraseando em paralelo com a frase de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero usa em latim o termo sola scriptura, ou seja, só as escrituras. Então quando John Wesley ele menciona um homem de um livro só, ele está parafraseando Martinho Lutero, na qual ele era uma das pessoas que ele lia muito, respeitava muito, e praticamente a teologia de Wesley era focada também nas escrituras, nos escritos de Martinho Lutero. Então, junto com a leitura da Bíblia, é interessante eu e você, como cristão e como metodista, entender que John Wesley usava a razão e a experiência. Para Wesley não dava para ler a Bíblia sem a razão e também não dava para ler a Bíblia sem a experiência. Então toda vez que nós lemos John Wesley, toda vez que Wesley cita a Bíblia, ele também está citando junto a razão e a experiência. Então, meu querido e minha querida que me ouve aí, como cristãos e como metodistas, nós devemos valorizar a leitura da Bíblia, não como sistema de decoreba, não como papagaios, ou para mostrar que a gente já leu a Bíblia e sabe da Bíblia mais que alguém, ou já leu mais que alguém. Então eu e você nós precisamos ler as Escrituras Sagradas com o apoio da razão e da experiência. Por quê? Todo grande homem e mulher de Deus não fica só com a leitura das Escrituras, mas também com a aplicação e com a experiência da mesma. Conforme 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, Paulo escreve lá que a letra por si só, ela mata, mas a letra com o poder do Espírito Santo traz vida, vivifica. Então Wesley era aquela pessoa que lia a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo. E você, como você tem lido a Bíblia? Você tem lido sozinho, só por uma simples decoreba? Ou você tem lido a Bíblia com o auxílio do Espírito Santo? Aquele que traz a inspiração, aquele que traz a iluminação. Sabe, meu querido, meu querido? Paulo também, além da Bíblia, tinha seus livros e seus pergaminhos. Assim como John Wesley. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, vai dizer para Timóteo, olha, traga-me os livros, traga-me os papiros. Então Paulo não lia só a Bíblia também, ele não lia só, ele também tinha apoio da razão, juntamente com a leitura. E esta frase de John Wesley, meu querido e minha querida, nos ensina que nós devemos ser como os metodistas de seu tempo. No próprio sermão, ele cita que os metodistas de seu tempo eram os traças da Bíblia, ou seja, pessoas que se alimentavam da Bíblia, assim como as traças se alimentavam das roupas naquele tempo. E eu quero concluir dizendo para você, fazendo uma pergunta para você. Até onde você como cristão, você como cristã, você como metodista, conhece a palavra da verdade? E ao ler a Bíblia, você pode adquirir dois tipos de conhecimento. Você pode adquirir o conhecimento mero intelectual ou racional, mas você também pode adquirir o conhecimento espiritual, que é a experiência. John Wesley, então, ele lia a Bíblia com esses dois tipos de conhecimento. E para a gente entender melhor, eu quero dizer para você que o nosso maior desafio diante da Bíblia, diante do livro sagrado, não é só ler as suas páginas, mas ser como uma traça que se alimenta do seu conteúdo. A Bíblia, então, não tem o poder
só estando aberta como um amuleto aí na sua casa ou em algum lugar que você viu. A Bíblia não tem o poder só estando aberta, mas ela também tem o poder de nos abrir. Então não adianta a gente ler a Bíblia se você não entender que ela só testifica de quem realmente é a palavra. A Bíblia ela só testifica de quem realmente é a palavra. Quem é a palavra? Quem é o Logos? Jesus. Então ele mesmo nos orienta lá em Mateus capítulo 22, verso 29, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras nos dá razão, mas conhecer o poder do Espírito Santo nos traz experiência. Bíblia, razão e experiência. Esse é o legado que o Wesley deixa para nós. Vamos ser esse homem, vamos ser essa mulher de um livro só, com a razão e com a experiência. Que Deus siga nos abençoando. Paz.